Olá, o programa Invista Aprendendo com Quem Faz tem hoje aqui a alegria de ter aqui nos nossos estúdios da TV Osasco a senhora Fádua Sleiman. Falei certinho, né, Fádua? Isso, perfeito. Pronúncia correta. Que é palestrante, empresária da área de educação, superintendente do Conselho da Mulher de Mogi das Cruzes, vice-presidente do Conselho da Mulher do Estado de São Paulo. E aí um monte de coisas que nós vamos economizar e vamos falando durante o programa, senão a gente vai um bloco só para falar as qualificações da Fádua. Obrigada. Fádua, seja muito bem-vinda aos estúdios da TV Osasco. Muito obrigada, eu que agradeço a você, a todos que estão nos assistindo por essa entrevista e a oportunidade de falar de um trabalho que eu considero inovador, que é falar da mulher. A mulher existe há milhares de anos, mas nós estamos num momento diferente. Isso é importante. Estar falando da mulher sobre uma nova ótica. Como se comporta a mulher no mercado de trabalho? Né? Nós sabemos que a mulher hoje detém mais de 80% do poder de compra do mundo. Mas as pessoas ainda, tanto o homem, quando eu falo do homem empresário, empreendedor, não sabe ainda como vender mais para essa mulher. Então, a proposta hoje a gente está falando um pouco mais sobre esse mundo da mulher no mercado de trabalho. Muito bem, mas de onde começou esse interesse e essa vontade de dividir esse conhecimento para ajudar tantas outras mulheres? Olha, você falou a palavra, a frase correta, é ajudar as mulheres, o interesse em ajudar as mulheres a crescer. Bom, pelo próprio nome, né, Fádua Rashid Sleiman, eu venho de uma família de comerciantes. Nasci no meio do comércio, desde pequena, sempre gostei muito do comércio. Inclusive, quando você se reporta a empreendedorismo, uma das características do empreendedorismo diz que as pessoas empreendedoras, elas sofrem influência do meio. E isso ocorreu comigo. Meus pais tinham o armazém na época, depois passou a ser anos atrás, hoje é supermercado, né? Tinha lojinha. Lojinha pequena, eu comecei no armazémzinho, caderneta. Quem tinha caderneta, que na verdade caderneta significa credibilidade. E as pessoas realmente pagavam, né? Então, e eu gostava muito eu chegava da escola, eu gostava de ver aquele movimento do comércio, de os clientes, na época não fregueses, hoje é cliente, né? Sim, os fregueses cheios de gente, e os meus pais ganhando dinheiro, eu falava, vai, um dia eu vou ganhar mais dinheiro. E observava muito como que eles agiam naquela época, né? Mas me formei, na verdade sou formada em fisioterapia, e morei no exterior, eu falo 5 idiomas, e quando eu voltei para o Brasil, com a minha família, eu passei a ministrar aulas de idiomas, de inglês e francês para os filhos dos amigos da minha mãe, que tinham problema na escola. Aí de um aluno passou para outro, e eu tinha uma época que eu tinha 70 alunos na minha casa. Nossa. Eu fazia faculdade, fisioterapia de manhã, aí à tarde dava uma aula, chegava um momento que eu não tinha mais para quem dar aula. Eu falei, poxa, mas era um aluno por hora, né? Afinal, não posso perder aluno, eu tenho que ganhar esses alunos. Aí eu passei a montar grupos na minha própria casa. Nós tínhamos uma sala de jantar, que era cabiam 14, aquelas mesas longas de madeira, né? 14 pessoas, eu montava os meus grupos de aula. Nisso, eu tinha uma pequena escola já dentro da minha casa. E eu, como boa filha de libaneses, meu pai queria que eu casasse, claro, né? Sim. Nada de ficar trabalhando. Bom, e de preferência com alguém muito rico. Muito bem de vida. Muito bem de vida. Mas eu gostava de trabalhar, gostava de dar aula, eu gosto muito da área de educação. E depois montei a minha primeira escola. Depois montei a segunda, depois a terceira escola. Eu participava de uma franquia na época. Passados 16 anos, eu vendia bandeira, mudei para minha própria. Fiquei 2 anos de quarentena, porque a gente tem que ficar no sistema de franquia, né? A gente tem que ficar 2 anos fora de quarentena. E montei a minha própria escola, que chama Cultural Center Idiomas, que hoje é uma franquia. Certo. E também a Sleiman Treinamentos, hoje é a Universidade Corporativa. Por quê? Aí você me fez a pergunta de onde surgiu tudo isso. Como eu sempre lidei no meu meio, a maioria dos professores eram mulheres, elas tinham sempre interesse em ter o seu próprio negócio. Elas perguntavam, nossa, como é que você faz para dobrar o número de alunos? Como é que elas vão fazer para divulgar agora o novo curso? E aí eu passei, às sextas-feiras, normalmente em escola de idiomas, é um dia muito tranquilo. E às sextas-feiras eu passava a receber essas minhas amigas, as professoras, amigas, e instruí-las como que podia montar seu próprio negócio, dando dicas de marketing, dando dicas de negócio. E daí eu pensei, bom, eu vou fazer um relatório de cada visita dessas mulheres e passar a ter um livro.
Então, e o Brasil é um país empreendedor, né? Todas essas mulheres hoje, o Brasil está, na verdade, entre os 10 países mais empreendedores do mundo. A mulher hoje, ela ocupa 52%, por exemplo, das mulheres que estão à frente de micro e pequenos negócios. Então, aliado a isso, eu fui sempre dando dica para as minhas amigas. E daí surgiu a ideia, então, de falar com esse público feminino. Justamente por lidar com esse público. Saber, porque a mulher, ela não foi educada para o mundo financeiro, para o mundo dos negócios. Nós somos criados, somente a minha geração, para o casamento, né? Mesmo hoje a mulher, ela ainda, claro, ela quer casar, quer constituir família, ela demora um pouco mais do que a geração anterior. Mas ainda a mulher precisa ser orientada para esse mercado de trabalho. E assim, na sua opinião e na sua visão, historicamente, por que isso aconteceu? A mulher, a independência financeira da mulher, o que tem, as revoluções, a revolução sexual, as revoluções, enfim, o que aconteceu? Por que caminhou para esse lado? Bom, primeiro nós começamos a história do crescimento da mulher, ela inicia-se na era moderna, inicia-se na Revolução Industrial. Somente antes da Revolução Industrial, inclusive, nós temos que falar, nos reportar a Segunda Guerra Mundial, ou as duas primeiras guerras mundiais, onde os homens partiam para o campo de batalha e as mulheres tinham que sustentar e prover as suas famílias. Então, a mulher passou, sim, a ter um papel importante no mundo do negócio, do comércio. Elas passaram, inclusive, para ir para as fábricas, porque, por causa da ausência da mão de obra masculina. Então, a história no mundo começa com essa Revolução Industrial, né? Com a Segunda Guerra, depois a Revolução Industrial, e a mulher, então, ela passou a se fazer necessário, inclusive, com um orçamento familiar. Muitos não voltavam, vamos lembrar que na época da guerra muitos homens morriam, não voltavam para casa, daí então foi um início dessa necessidade. Agora, foi aliado a isso, teve a revolução sexual, que a mulher teve seus problemas todos. Haja vista a histórica e lendária situação das mulheres queimarem o sutiã em praça pública, uma forma de dizer que está queimando a repressão. E hoje, com o preço que está a lingerie, não dá para queimar mais nada, né? Então, de passagem que não dá para se queimar. É coisa do passado, isso. Não, hoje nós temos que brigar de formas mais, com outras ferramentas, na verdade. Sim. E no Brasil, iniciou-se nos anos 50, em 57, na verdade. Tem até uma história interessante. Que o papel da mulher no Brasil era da dona de casa, a rainha do lar, né? Sim. Na verdade, a rainha do lar, a mulher era a rainha do lar. Então, o papel que ela exercia, o único papel que ela exercia, ou predominantemente, era tomar conta da sua família. As viúvas, na época, elas partiam para fazer uma forma de gerar receita e gerar renda, elas faziam doces, vendiam esses doces. Então, o que lhe era cabido na época era ser professora, né? Fazer doces para vender para fora, aquelas que não tinham marido, as viúvas, as solteiras, enfim. E no seu, as mulheres casadas, então era a dona do lar, a rainha do lar, ela passava a cuidar da família. Depois, com o advento da máquina de lavar roupa, né? Aí a mulher se libertou, com certeza. Daí começou a ter outros papéis. Então, nós estamos falando de 50 anos atrás, né? Ainda não houve uma evolução tão grande assim da mulher. Nós tivemos um crescimento no mercado de trabalho apenas de 20 anos para cá, de 2 décadas para cá. Então, nós temos muito ainda com o que brigar. Tá? Uma diferença muito grande. Quando digo brigar, é brigar por isonomia salarial, nós temos os mesmos direitos. A mulher passou a votar na época de Getúlio Vargas, em 32. Passou a poder votar. A primeira senadora surgiu, a primeira prefeita, na verdade, surgiu dessa época que a mulher passou a votar, então ela podia também ser eleita. E ainda, até na política, nós temos um número muito pequeno da mulher na política. Então nós temos muito ainda o que crescer, ganhar dinheiro. A mulher hoje, ela gera renda, a mulher, ela é tida como, o comércio entende que a mulher, ela é formadora de opinião no mercado de trabalho. O fato de nós termos hoje eleita já uma presidente, uma presidenta ou presidente... O correto acho que diz que é presidente, é a presidente, né? Uma presidente, né? Isso já é um sinal dos tempos que a aceitação, que se tirou um preconceito no país, ou você não vê dessa forma? Olha, eu não vejo que ela... É até interessante saber que ela não foi eleita por ser mulher, porque seria então uma atitude até sexista se ela tivesse sido eleita porque é uma mulher. Acho ótimo. Não, ela foi eleita
pelos méritos dela quanto candidata, por um apoio de um padrinho importantíssimo, por enfim, por toda uma consequência, mas eu acredito que é um primeiro passo, sinal de que não houve uma rejeição muito grande por ser mulher. Isso é um lado importante disso, não houve uma rejeição. Resta saber qual vai ser o empenho da presidente nesses 4 anos. Eu acredito que ela vai fortalecer a mulher. Eu, inclusive, li em jornais de que ela tem uma preferência por ter mais mulheres no Ministério. Agora, eu espero que essas mulheres estejam no Ministério mais devido à sua capacidade técnica, à sua competência, e não por ser mulher, porque isso não é interessante para nós mulheres, que esteja no posto de chefia de gerência somente por ser mulher, não. Nós queremos que esteja presente por competência, por meritocracia. Isso é o que a mulher busca hoje. Nem para as mulheres, não vai ser bom, nem para os homens, porque isso pode causar realmente um problema. Fábio, nós vamos fazer um pequeno intervalo. O Invista fala com Fábio Sleiman, que é empresária do ramo de educação, da área de educação, e vem aqui falar para nós o que a mulher está fazendo de bom atualmente. Não saia daí.